eu sou a Larissa E eu sou a Thaís. e somos alunos do sexto A. Hoje entrevistaremos a Joyce, professora de música do Fundamental 1. Para começar, por que você escolheu essa área? Eu escolhi essa área porque quando eu estava no colégio, primeiro, bom dia, e eu estava no colégio, eles montaram uma fanfarra, e aí eu comecei a tocar cornetão na fanfarra, mas eu não imaginei que fosse virar uma profissão. Depois a gente seguiu para a banda sinfônica e eu fui desenvolvendo do cornetão, eu fui para trombone. E aí eu comecei a estudar, entrei na escola de música na antiga ULM, que hoje é EMESP. E aí eu comecei a trabalhar, ganhar dinheiro com música, comecei a tocar em orquestra. E aí eu comecei a seguir a carreira e fiz a faculdade de música depois no meio do caminho, né? E quais instrumentos você toca? Meu instrumento mesmo de formação é o trombone de vara. Foi que eu fiz faculdade, que eu fiz conservatório, mas eu também mexo um pouco no violão, no piano, um pouco de flauta doce, também flauta transversal. E a gente vai mexendo um pouquinho de cada coisa, né? E tem algum que você gostaria de tocar? Violoncelo. Eu tenho bastante vontade de estudar ainda, mas eu vou estudar. E qual foi a situação mais inusitada assim, que você já presenciou em sala de aula? O dia que o aluno comeu um pedaço da prova. Isso para mim foi uma coisa bem diferente, assim. Ele foi devolver a prova de música no sexto ano, e aí a prova tava na borda, assim, meio rasgada. Aí eu, nossa, o que aconteceu com a sua prova? Eles estavam fazendo a vista de prova, né? Já tinha corrigido tudo, e eles estavam vendo se a nota estava correta ou não, a gente estava fazendo revisão. E aí ele, eu comi, eu achei que eu tava brincando. E aí ele falou, eu comeu? Aí todo mundo começou a rir da sala e já estava acostumado que ele comia papel. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, você comeu a prova? Ele, eu tava com fome, foi super natural. Ele falou super natural. Eu tava com fome e eu comi a prova. Foi a coisa mais assim. Eu nunca imaginei que fosse passar por isso, o aluno comendo prova. Meu Deus. E se você pudesse escolher outra profissão, qual seria? Professora de educação física. Foi a minha primeira paixão, né? Eu sempre quis também fazer. Quem sabe um dia eu não faça, eu nunca. Oi, meu nome é Stephanie e hoje vim entrevistar Clarice, uma colaboradora aqui do Santa Malha, nossa escola. Então, Clarice, o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Oi, boa tarde. No meu tempo livre eu gosto de ir no shopping e gosto de ir num lugar que tem lá na Zona Leste que se chama Aquário do Itaquera. E Clarice, o que você sente sobre a escola? Olha, eu gosto muito de fazer parte do Santa Amália, de fazer parte do colégio, da vida de vocês. Para mim é um prazer sempre estar aqui. E quais são os seus melhores amigos? Meus melhores amigos? Eu tenho bastante, mas assim, os que eu mais tenho afinidade é com a Mônica, com a Dija, com a Márcia, com o Pedro, com o Fábio Leal, com o Anderson. Por que você escolheu essa profissão? Na verdade, quando eu vim trabalhar aqui no Santa Amália, eu vim trabalhar na portaria. A minha experiência era como porteira. E aí a dona Léo, que trabalha aqui no colégio, ela viu esse potencial em mim. Falou para mim que eu tinha potencial para trabalhar como inspetora. E aí eu tive a oportunidade e estou aqui há 10 anos. Como é a sala dos professores? A sala dos professores é um espaço onde eles ficam quando eles chegam, quando no intervalo, ou até mesmo numa aula que eles não tenham, eles ficam nesse espaço, ali eles lancham, eles conversam, eles descansam assim, né, um pouquinho. É o espaço deles, guarda o material deles, atividade. Esse é o espaço dos professores, da sala dos professores. E há quantos anos você está na escola? Então, como eu disse, eu tô aqui há 10 anos. E espero ficar muito mais, porque eu gosto muito de estar aqui. Qual o seu hobby favorito? Meu hobby? Eu gosto de ler. Eu gosto de ler. E série também, gosto bastante de assistir série. Essa foi nossa entrevista com nossa colaboradora Clarice. Espero que tenham gostado. Tchau, Clarice. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade. Beijo. Oi, meu nome é Guilherme. Sejam bem-vindos à nossa entrevista CSA. Estou aqui com o Leonardo para entrevistar uma professora querida que trabalha no Fundo 1. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, meninos. Érica, há quanto tempo você trabalha aqui no colégio?
Trabalho aqui no Colégio Santa Amália já há 25 anos. Em fevereiro eu faço completo 26. Caramba, bastante tempo, hein? Érica, você gosta de ser professora? Amo. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser sendo professora, mas além de tudo, uma educadora. Se você não desse aula pro quarto ano, para qual série você daria? Na verdade, quando eu entrei aqui no Colégio Santa Amália, eu comecei trabalhando, alfabetizando os funcionários da limpeza. Então, eu trabalhei um ano com os auxiliares, né, da limpeza, na parte de alfabetização. Depois eu trabalhei com o primeiro ano durante 16 anos, fui para o segundo ano, fui para o terceiro e agora estou no quarto. Não sei, já rodei, então assim, não vejo falar para você qual ano, todos são maravilhosos. Então não tem se eu falar para você qual eu me vejo trabalhando hoje com qualquer um. Entendi. Então, Érica, se você não fosse professora, qual seria a sua profissão? Boa pergunta, maravilhosa essa pergunta. Quando eu era criança, né, meu sonho era ser dentista. Aí, quando eu fui estudando, fui aprimorando, eu amava ciências, eu amo ciências, de verdade, é a minha matéria que me fascina. E aí eu quis ser oceanógrafa. Só que meus pais não tinham condição financeira de pagar a faculdade naquela época. E aí meus pais falaram, impossível, porque teria que morar em Florianópolis, teria que, né, além da faculdade ser cara, teria que morar em outro estado, então eu falei, não dá. E aí eu falei, bom, então vamos para... Naquela época tinha o magistério, que era um curso que não existe mais. E aí eu falei, não me arrependo de jeito nenhum. Quando eu comecei a fazer o magistério, a gente já tinha o estágio, e logo eu me encantei, né? Hoje, se eu sair da área da educação, eu penso em fazer oceanografia, sim. Entendi. Voltar para essa área. Falando nisso, qual é a sua matéria favorita para dar aula? Para dar aula, É. língua portuguesa e ciências são as minhas favoritas. Morró, paixão. Que legal. Então, para finalizar, conte para nós algo interessante que você tenha vivido durante o tempo aqui no colégio. Aqui, nossa, foram muitas emoções. O que mais marcou, tiveram muitos momentos, mas eu acho que foi quando eu me formei, né? Porque eu fui aluna aqui, entrei em 89, na época chamava terceira série. Quando eu me formei, e aí veio aquele friozinho na barriga, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E quando me chamaram, né? No ano seguinte, eu me formei em 99 e 2000 eu recebi a ligação falando, você não quer trabalhar com a equipe da limpeza? Ali eu fiquei muito emocionada mesmo, porque eu falei, uau, né? Era um grande desafio, como todo primeiro emprego, mas a gratidão que eles têm, né, por alguém estar olhando para eles. Eles não sabiam ler, não sabiam escrever, muitos, né? Então, sentar ali com eles e todos os dias, era 1 hora só, e ter esse olhar para eles, esse carinho, foi muito maravilhoso. Então, acho que isso foi o momento, meu primeiro emprego, né? Esse carinho, esse contato, e foi o que me fez crescer. Entendi. Obrigada, Érica, por participar da nossa entrevista. Eu que agradeço. Que vocês tenham um maravilhoso final de ano aí. Continuem, viu, meninos? Parabéns. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rafael. Hoje eu e meu amigo entrevistaremos a Vanessa, professora de matemática. Olá, Vanessa, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Muito bem. Por que você escolheu ser professora de matemática? Porque eu sempre gostei de matemática e eu queria ser professora. Aí no começo eu tentei fazer letras. Eu fiz 6 meses de letras porque eu estava pensando em ser professora de inglês ou de matemática. Mas aí letras não deu certo, né? Porque eu não gostava muito de algumas disciplinas que tinham lá na faculdade. Aí como eu queria ser professora, aí eu fui para matemática. Eu tenho outra pergunta. Se você pudesse escolher outra profissão, qual seria?
Hoje eu seria psicóloga, faria psicologia. Legal. Como você prepara as aulas para os seus alunos? Primeiro eu penso no objetivo, o que os alunos precisam aprender a fazer. Aí depois eu faço um esquema do conteúdo, um resumo do conteúdo, olho quais são os exercícios do livro, me baseio ali nos exercícios que depois eles vão ter que tentar fazer sozinhos, e aí eu monto a minha aula. Foi muito difícil ser professora? Por quê? Não foi difícil não, eu gostava da faculdade, eu gostava do curso, eu gosto de matemática, então não foi difícil não, foi tranquilo. Você se inspirou em alguém para ser professora? Eu não me inspirei em alguém de fato, mas eu gostava de alguns professores, eu me identificava bastante. Com um deles eu até trabalhei num outro colégio, dei aula junto com a minha professora que me deu aula na primeira série na época, que ela era professora de inglês. Mas eu gostei de vários professores ao longo da minha vida. Quando pequena, você sonhava em ter outra profissão? Não, eu queria ser professora. Eu brincava de lousa, dava aula para minhas bonecas. Eu queria ser professora. Você gosta de ler livros? Eu gosto. Qual o seu preferido? Eu gosto de livro de suspense. Então eu gosto... Tô na fase da Frida. Qual que é o sobrenome dela? Que vocês sabem qual que é, que eu não sei falar. McFadden. É essa mesmo, muito bem. Então, Vanessa, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Amo vocês. Obrigada, meninos. Olá, nós estudantes do sexto A, Camille, Karen e Letícia, estamos aqui para entrevistar a nova gestora do nosso colégio, Monique. Monique, para começar, quais expectativas você tinha quando entrou na escola? Bom, primeiro, muito prazer e muito obrigada, gente. Estou lisonjeada de estar aqui com vocês. Mas vamos às expectativas. Bom, a primeira expectativa que eu tinha era de como seria esse público, essa nossa comunidade escolar, como eles iriam me acolher, me receber, que tipo de comportamentos eles tinham do ponto de vista, né, dessas crianças incríveis que a gente tem aqui, o que eles gostam, o que eles fazem, quais são os anseios, né? A gente está falando de projetos de vida, de famílias que têm sonhos inteiros nos seus bens mais preciosos, que são vocês, e que a gente, como escola, tem a grande missão de tentar direcionar, criar caminhos e oportunidades, e essa é uma missão muito difícil, né? Então a minha primeira expectativa era entender essa comunidade escolar, e eu acho que eu tô começando só, né, porque é uma caminhada grande, uma jornada a entender, e tô muito feliz com o que eu tô encontrando, viu? Outra pergunta, o que você mais gostou nessa escola? Vocês! Ai, gente, amei a forma como vocês levam a vida leve, porque, gente, a jornada acadêmica, ela não é uma jornada fácil, né? Vocês estão crescendo, vocês estão mudando, né, o jeito de pensar, o corpo, a forma de enxergar o mundo, a forma como vocês se relacionam com os colegas, com os pais, com os professores, e é muito desafiador, né, a gente crescer e ficar bem em meio a tudo isso, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com tantas informações disponíveis, boas e não tão boas assim, né? Com tantos comportamentos disruptivos fora dos portões da escola. Mas quando a gente chega aqui, a gente encontra uma leveza que a gente não encontra em qualquer lugar. Então, esse tempero do Santa Malha que vocês são, faz com que tudo seja diferente. Toda vez que eu vou aqui na sacada e vejo essa turma nas quadras, ou então conversando, sentadas no chão, em grupos, eu vejo uma alegria que é mais do que necessária hoje em dia. Então, vocês. Se você fosse mudar alguma coisa aqui na escola, o que seria? Que pergunta difícil. Não tinha pensado a respeito disso, mas sim, tenho algo que na verdade já está começando a mudar. A nossa escola tem uma estrutura grande, uma estrutura centenária, com muita tradição, mas que na minha visão, quando eu cheguei aqui, faltava cor. Então, se tem uma coisa que eu já venho trabalhando, vocês devem ter percebido nos corredores do Fundium, por exemplo, é trazer vida nas paredes da escola. Então, uma coisa que eu levo para mim é que a gente só tem escola porque tem vocês e os pais de vocês.
E a única forma da gente mostrar isso para quem não está aqui e para quem está aqui fazer se sentir em casa é tendo isso na nossa estrutura. Então, dar vidas às paredes é algo que eu mudaria e a gente já está começando porque o terceirão está com um projeto lá no muro da outra rua, ali onde tem a outra quadra, aonde a gente vai fazer a quadra da Falcão, né? Onde a gente vai fazer um grande mural e todo ano o terceirão vai ter aquele mural para deixar um legado para o terceirão do ano seguinte e para toda a escola, contando um pouco da trajetória deles, contando um pouco do que eles viveram e um pouco das expectativas deles. Você já se viu como gestora de uma escola? Não, isso é interessante, porque eu tenho uma carreira corporativa, eu sempre estive em educação, mas sempre no corporativo da educação, em franqueadores, em grandes grupos, como o Grupo SEB, por exemplo, que é o grupo que eu estive anteriormente. Então, se você tivesse me perguntado isso há 10 anos atrás, com certeza eu te diria que a minha carreira seria direcionada no corporativo, apoiando grandes redes de instituições de ensino a padronizarem os seus business plans, a conseguir lucros que antes não conseguiam, a encontrar pontos de eficiência operacional. Essa é a minha expertise. Então, estar hoje como gestora escolar foi um convite que eu recebi da Liga Solidária e que fez a minha carreira mudar da noite para o dia, mas eu vou te dizer que está sendo uma grata surpresa, estou muito feliz. Eu não esperava que ia ser tão gostoso. Você já teve outras profissões antes de ser gestora? Eu já fui diretora de grupos educacionais. Então, antes de estar aqui, eu era diretora de operações e implantação de uma marca de educação canadense que fazia parte de um grande grupo. Os grupos educacionais, eles foram ao longo do tempo se aglomerando. Então, hoje a gente tem grandes grupos que detêm muitas marcas de escolas. Essa marca que eu atuava era uma marca canadense e eu tinha ali o objetivo de cuidar da operação escolar, da gestão escolar, implantando novas escolas e fazendo com que as escolas tivessem protocolos, manuais e direcionamentos de maneira escalável para que as suas operações fossem saudáveis, vamos assim dizer. Antes disso, eu trabalhava na área comercial de uma outra rede de franqueadores de ensino livre, ainda em educação, mas na educação livre, não regular, portanto, que é o que a gente tem aqui hoje. E lá eu era do comercial, eu fiz minha carreira na área comercial, cheguei a ser gerente nacional comercial dessa marca e o meu grande objetivo era trazer novos e mais alunos e fidelizar os que já estavam conosco. Então, também estava na área da educação, mas um pouquinho diferente. Mas antes disso, aí sim eu tenho uma surpresa, que inclusive foi a minha formação lá atrás. Eu era secretária. Minha primeira formação foi secretariado executivo trilingüe. Não existe mais esse curso, hein, gente? Mas eu fui secretária executiva durante alguns anos de um presidente de uma empresa alemã no Brasil, na área automobilística, inclusive. Veja bem a mudança, né? 360. Mas sim, passei por isso. E aí depois eu fui trazendo minha carreira para educação. Isso já faz muitos anos, tá? Isso entrega a idade. Mas amo estar em educação, mas é a coisa mais curiosa que eu já fiz, diferente, digamos assim. Você tem alguma ideia de projeto novo para a escola? Tenho. Bom, a gente já está expandindo o coral para o Fundamental 2. Então vocês, já a partir do ano que vem, terão aí, né, coral, poderão participar de atividades que antes talvez não tinham tanto acesso, mas tenho muitos planos. E minha mãe tinha uma frase que a expectativa é a mãe da decepção, então eu não posso contar tudo. Vou ser aqui um pouco mais concisa nos meus comentários, mas sim, tenho planos de fazer com que esse colégio, nas suas potências, se mostre cada vez mais para o mercado. Porque isso traz mais oportunidades para aqueles que estão se formando com a gente, quem está saindo do ensino médio, por exemplo, né? Traz para a gente mais consistência e mais oportunidades, como por exemplo, ano que vem, em parceria com a Seven, a gente vai trazer cursos ligados a diversas áreas de conhecimento, como marketing digital, Power BI, empreendedorismo, em parceria com a Impacta. Então a Seven e a Impacta e o Santa Amália firmaram uma parceria para que a gente ofereça cursos de diversas áreas para os nossos alunos a partir do 9º ano. Esse, por exemplo, é um ponto de mudança. É algo que traz reputação para o nosso colégio
preparo para os alunos que estão ali a partir do 9º ano, indo para o mercado de trabalho muito em breve, preparando sua formação, né, profissional, não só acadêmica, encerrando a acadêmica e começando a profissional, e faz com que a gente tenha uma consistência que vai além da sala de aula. Então, esse, por exemplo, é um ponto, fortalecer essas parcerias, trazer o nosso colégio para um outro patamar de reputação, naquilo que diz respeito a unir aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso acadêmico, com a nossa visão humanista e não apenas conteudista, mas também trazendo um cenário de preparação para o mercado de trabalho muito maior. Então, acho que eu tenho a missão de conectar melhor essas duas frentes, né? E isso começa no 6º ano, gente. Na verdade, o pai da educação infantil, ele já tem que vislumbrar isso. Então, este é um dos meus planos. Mas eu tenho alguns outros que a gente guarda para uma próxima sessão de entrevistas, tá bom? Muito obrigada, Monique, por participar dessa entrevista. Muito obrigada a vocês, meninas. Muito sucesso. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Ana, estou aqui com a minha Elisa. Oi, estamos aqui com a professora Vera Lúcia, mais conhecida como Varinha. Ela dá aula de Valores e Culturas no Fundamental 1. Professora Varinha, há quantos anos você trabalha aqui? Há 40 anos. Por qual motivo você decidiu ser professora? É um motivo muito lindo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim de Minas Gerais. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, bem sozinha, eu estava procurando um emprego. Para terminar a minha faculdade, procurando emprego. Aí eu procurava escolas que se importasse com a formação integral dos alunos, como, por exemplo, valores, formação cristã. E aí eu fiquei procurando. Trabalhei em outras escolas, mas escolhi Santa Amália. Por que você decidiu trabalhar aqui no colégio? Então, como eu acabei de dizer, um dos maiores objetivos foi exatamente esse, porque o Colégio Santa Amália se preocupa com a formação integral dos alunos, se preocupa com a formação de valores, de formar os seus alunos para se tornarem seres humanos melhores para o nosso mundo. Como era o colégio quando você começou a trabalhar aqui? Era bem diferente. Há 40 anos, eu acho que nem os pais de vocês eram nascidos. Era bem diferente. É claro que a estrutura física, muita coisa conserva, mas muitas coisas mudaram. Como, por exemplo, o prédio que a gente tem, que é o prédio de vocês, lá perto da cantina. Quando eu entrei aqui no Colégio Santa Amália, ele não existia. Ele foi construído depois. Lá atrás da cantina havia uma gruta, era uma gruta muito linda, que os alunos, os professores, os visitantes gostavam muito. E que pena que teve que tirar a gruta, né, para poder fazer essa construção, que também foi uma construção maravilhosa, porque olha lá, hoje em dia quantos alunos, né, passam por lá, estudam lá, quantos aprendizados, quantos ensinamentos, quanta coisa bonita, quanta experiência vivida ali naquele prédio. Quando eu entrei não tinha. E algumas outras reformas, né? Algumas escadas, alguns ambientes aqui da escola foram reformados para melhorar, para ficar melhor para os alunos. Mas a estrutura, por exemplo, da entrada, essa estrutura bonita de colégio antigo, de colégio tradicional, continua. E é muito lindo. Todo mundo que passa aí na frente, eu moro aqui por perto. Todo mundo que passa aí na frente gosta. Às vezes eu vejo algumas pessoas parando, olhando para o colégio, a estrutura do colégio. Remete assim, uma coisa bacana, uma coisa legal, uma coisa de ensinamentos profundos. Qual foi o momento mais marcante que você teve aqui no colégio? Nossa, tem vários. Tem vários. Mas eu vou contar um que até hoje, quando eu conto, eu me emociono. Era no ano de 2000. Eu dava aula e também eu não sou professora formada de música, mas eu gosto muito de música.
E aí eu resolvi montar um coral. Eu não sou formada em música, mas eu resolvi montar um coral. E esse coral funcionou. Ele tinha o nome de Canarinhos do Santa Amália. Isso no ano 2000. Então, naquele ano, foi um ano muito marcante para mim. Por quê? O que aconteceu? Fomos convidados, a professora na época era professora de balé e o coral Canarinhos do Santa Amália, fomos convidados para fazermos uma visita lá no lar, eu acho que é Lar dos Idosos. Fomos convidados a ir lá, levar uma música, levar uma alegria para os idosos lá daquele lugar. Aí que bom, né? Fiquei super feliz. Os alunos tinham um uniforme, era uma camiseta bonita, escrito Canarinhos do Santa Amália. Aí nós fomos lá. O que aconteceu? O que foi tão marcante para mim? Foi marcante para mim que quando nós chegamos lá, os cuidadores, eles contaram para mim que tinha uma senhora lá, já era idosa, mas ela havia perdido o filho dela. O filho dela havia falecido há poucos dias. E ela estava muito triste, muito triste. Aí os cuidadores contaram para mim que desde o falecimento do filho, ela emudeceu. Ela não falava mais com ninguém, ela não queria comer, ela não queria conversar com ninguém. As pessoas conversavam com ela, ela não respondia, abaixava a cabeça e chorava. Então, a gente entende, é muito compreensível isso. Mas falaram para ela que tinha umas crianças lá que foram lá para fazer umas apresentações, levar um pouco de alegria para todos eles. E aí ela foi também. Ela já era de cadeira de rodas, ela foi. Nossa, olha, vocês não fazem ideia. Quando as crianças começaram a cantar, ela começou a sorrir, gente. Ela sorriu. Aí ela conversou com as crianças se aproximaram dela. Aí eu fico muito emocionada. Toda vez que eu vou falar, eu fico emocionada, porque esse ano de 2000 foi muito marcante para mim. Ela abraçava as crianças, conversava com as crianças, me chamou até ela, me abraçou e falou para mim: muito obrigado, porque você trouxe as crianças aqui para... Ai, meu Deus, como eu fiquei emocionada. Você trouxe as crianças aqui para me devolver a esperança de viver. Você acha que eu vou esquecer isso? Eu não consigo nunca esquecer isso. E foi o ano mais marcante, porque também naquele ano, o Canarinhos do Santa Amália, nós fizemos várias apresentações no auditório, na quadra, em eventos que tinha. E aí eu pensava comigo mesma: nossa, eu nem sou professora formada de música, como, por exemplo, a nossa querida professora Joyce. Mas o amor era tanto, o carinho era tanto, que tudo virava bonito. Então, esse ano, no ano de 2000, é muito marcado aqui, ó, no meu coração, por causa desses acontecimentos. Bom, e qual é a parte que você mais gosta de trabalhar aqui no colégio? O que te toca, assim? Amei essa pergunta. O que mais me toca aqui, sabe o que é? A minha disciplina. A minha disciplina, valores e cultura, eu sou apaixonada. Eu amo ensinar valores para os nossos alunos. E também amo muito a sintonia que eu tenho com os alunos, que vocês têm comigo. Sabe, esse carinho, sabe, essa amizade que a gente tem, que não é só ser professora, mas também é ser amigo. Então, é assim. Isso é um diferencial muito grande na minha vida. Por isso que eu falo que eu não quero parar nunca. Eu quero continuar sempre sendo professora de valores e cultura. A minha disciplina me dá muita honra. Trabalhar nessa escola me dá muita honra. Eu sou muito grata ao Colégio Santa Amália. Muito obrigada pela sua presença, professora Verinha. Muito obrigada a vocês por assistirem a gente. Tchau.
Eu agradeço também, fiquei muito honrada, me senti muito honrada de ter sido escolhida para essa entrevista, tá? Nossa, eu estava toda ansiosa para vir aqui com muito carinho, com muito amor, tá, gente? Muito obrigada a vocês também, a professora Bárbara, que organizou tudo, vocês para essa entrevista. Muito obrigada de todo o meu coração, tá? Ó, para sempre aqui, tá? Bem-vindos! Nós, Alice Manuela Assacal, Manuela Batista, somos do Colégio Santa Amália e viemos entrevistar o Lucas Vec. O Lucas Vec é um professor de História que dá aula do 6º ano até o 8º. Olá, Lucas. Hoje começaremos com a seguinte pergunta. O que você sente quando dá aula? Olá a todos, muito obrigado pelo convite de falar aqui. Bom, eu sinto uma grande satisfação, né? Dar aula é uma das coisas que me deixam feliz, que me deixa animado. É um momento sempre muito prazeroso para mim. E se você pudesse ter outra profissão, qual seria? Olha, eu cheguei a pensar em várias profissões na minha vida. Eu sou uma pessoa que tem muitos interesses, assim. Acho que hoje, se eu pudesse ter outra profissão, eu teria sido arquiteto. Foi uma das coisas que eu quase fui fazer faculdade. Mas então, por que você quis entrar neste colégio? Neste colégio, especificamente, eu tenho alguns amigos que trabalhavam aqui e eles falavam muito bem do colégio. E aí, quando surgiu a oportunidade, quando surgiu uma vaga, eu me candidatei e fui escolhido para estar aqui. E você gosta de trabalhar neste colégio? Eu gosto bastante. Esse colégio tem sido um excelente colégio para trabalhar. Tem sido um momento de muitas alegrias e realizações aqui dentro. Que outras coisas você fez profissionalmente antes de ser professor? Olha, eu fiz muitas coisas. Eu cheguei a fazer técnico de mecânica, depois eu fiz técnico de química, eu trabalhei em indústria mecânica, eu trabalhei em indústria química, eu trabalhei em comércio. E só depois, quando eu entrei na faculdade, que aí eu comecei a dar aula mesmo. E se você pudesse escolher outras 3 matérias, qual seria? Com certeza, geografia, filosofia e sociologia. Eu sou muito de humanas. Obrigada por comparecer aqui, estamos muito agradecidas. Eu que agradeço. Olá, meu nome é Pedro, esse é o Felipe Kirschel, esse é o Gabriel Sete. Hoje estou com meus amigos e vamos entrevistar o professor Renan. Bom dia, pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos lá então. Oi, Renan, tudo bem? Com quantos anos você decidiu virar professor? Tudo certo, Pedro. Então, na verdade, ainda na escola. Acreditem ou não, na época da escola a matéria que eu mais gostava e que eu ia melhor era matemática. E eu tive muitos amigos, tenho até hoje amigos que tinham dificuldade com essa disciplina. E aí eu gostava de ajudar a ensinar. Então eu pegava os conteúdos, pegava os exercícios e eu gostava da prática de explicar para os meus amigos. E aí na faculdade, vocês sabem, eu fiz Ciências Sociais e eu fui monitor de disciplina, que é um negócio que vocês vão descobrir quando vocês chegarem lá. Mas eu era tipo um ajudante do professor da matéria. Faz sentido? Então era uma matéria que eu já tive no ano anterior, aí no ano seguinte eu era um assistente daquele professor. Em alguns momentos eu tive a oportunidade de dar plantão de dúvidas e aula de revisão para os alunos. Então eu estava, por exemplo, no 2º ano, eu dava aula para quem estava no 1º ano, nesses momentos de plantão. E eu gostava. E recebia bons retornos de que funcionava, que eles iam melhor na prova, que eles conseguiam tirar as dúvidas. Então, se leva o jeito ou se não outra coisa, mas eu gostava de explicar, certo? E aí foi aí que eu descobri. E também tive uma influência muito importante dentro de casa, porque minha mãe é professora. Minha mãe é professora do 1º até o 5º ano do Fundi 1. E então assim, sempre estive no meio de muitos professores e isso fez parte da minha formação, tanto quanto criança, né, na infância, e também durante, já no período final da escola e na faculdade. Então assim, por um bom tempo, assim, já estava meio que encaminhado que eu gostava de dar aula. Aí era uma questão de escolha profissional. E foi assim. Entendi. E por que você quis virar professor?
Então, na verdade, o que eu escolhi na faculdade foram assuntos que me interessavam, né? Então eu gostava bastante de teoria social, ou seja, formas de tentar explicar por que vivemos de uma forma A e não de forma B, certo? Me interessava muito a maneira como o ser humano produz o seu espaço, certo? Produz a tecnologia e qual é o impacto ético, político dessas tecnologias, dessas inovações, certo? Então era isso que eu gostava de estudar, era esse tipo de conhecimento que eu queria ter, que eu queria obter, certo? E aliado a isso, eu gostava de explicar coisas, vocês sabem, a gente faz isso, nós professores fazemos isso da vida. E achava eu que levava jeito, certo? Então eu uni o melhor dos dois mundos, estudar aquilo que eu gostava, no sentido de, como aluno, de aprender, e ao mesmo tempo de poder passar isso para as pessoas. Então foi nesse momento que eu entendi o seguinte, bom, a minha profissão é ser professor, né? Unindo as únicas duas coisas que eu acho que eu sei fazer, que é explicar coisas e estudar. Todo o resto eu sou mais ou menos ruim. Então eu joguei naquilo que parecia ser seguro, certo? Aquilo que eu achava que eu sabia fazer. E já falando nisso, há quanto tempo você trabalha aqui no colégio? Aqui no colégio eu entrei no ano passado, em agosto. Então agora vai completar aí 1 ano e meio mais ou menos que eu estou na escola. Qual foi o momento mais impactante no colégio? O momento mais impactante? Na boa, um momento que eu não tinha ainda vivido. Então, assim, eu vou dizer um momento que eu tinha uma grande expectativa e que quando aconteceu excedeu as minhas expectativas. Porque quando eu cheguei em agosto, desde agosto do ano passado, já se falava muito sobre os eventos. E eu não conhecia os eventos, porque ele acontece em junho, né? Então quando eu cheguei eu não conhecia. E era mês sim, mês também. Você tem que ver como é que é os eventos, os alunos são super engajados, e eu acho que essa é uma característica de nós aqui, alunos Santa Amália. Eu acho vocês em todos os anos muito engajados com as atividades extracurriculares. Então a gente propõe projetos e vocês fazem, isso é muito legal. Então quando me falavam assim, os eventos, você vai ver, eles fazem bandeira, fazem camiseta, eu tava com uma expectativa lá em cima. E aí, quando eu vivi os eventos esse ano, eu entendi, certo? A escola inteira mobilizada, a gente usava tutoria para poder fazer a camiseta e grito de guerra. E assim, foi uma experiência super legal, então acho que é o momento onde fica mais claro essa cultura Santa Amália do engajamento nas atividades, né? Então acho que provavelmente esse foi o momento mais marcante que eu vivi aqui até agora. Obrigado pela entrevista, Renan. Tamo junto, galera. Valeu! Olá a todos, eu me chamo Bruno. E eu me chamo Rafael. Hoje vamos entrevistar Elizabeth, mais conhecida pelos alunos como Betinha, a bibliotecária do colégio. Oi gente, tudo bem? Então, queremos saber há quanto tempo você está no colégio. Eu estou no colégio há 31 anos. E teve mais de um emprego no colégio? Eu já passei por vários setores aqui no Colégio Santa Amália, né? Por exemplo, eu entrei aqui como assistente da cozinheira e daí eu passei a ser telefonista, passei no setor financeiro, na secretaria do colégio e hoje eu estou na biblioteca. E gosta do seu emprego atual? Muito, gosto muito da biblioteca. Lá tem vários desafios, né? Todos os dias é uma novidade diferente, né? Cada dia é uma coisinha diferente. Mas eu gosto muito do contato com vocês também, né? E aí eu aprendo todos os dias com vocês. Qual é o seu livro favorito da biblioteca? Tem vários. Hoje eu estou lendo Carolina Maria de Jesus, né? Que é uma mulher negra, né? Pobre e que era catadora, né? De papéis e a história dela é muito bonita, né? Então atualmente eu estou lendo esse livro. Qual ano você entrou na escola? Eu entrei no colégio em 1994. 16 anos. Por qual motivo você trabalha aqui? Eu trabalho aqui no colégio pelo meu, a parte financeira, né, financeiramente, né, para a minha estabilidade financeira
e a realização profissional. E assim, foi meu primeiro emprego, né? E graças a Deus até hoje estou aqui e eu gosto muito daqui. Muito obrigada por comparecer aqui com a gente e fazer a entrevista com a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer, viu? Oi, Oi, Manu, beleza? eu, Manuela Campos, aluna do 6º ano do Colégio Santa Maria, estou aqui para entrevistar o inspetor Roberto. Ele trabalha no ensino fundamental 2. Roberto, há quanto tempo você trabalha aqui? Olha, aqui acho que tem, ao total, Santa Amália, Tatuapé, aqui tem 11 anos. Quanto tempo? Por que você escolheu essa profissão? Porque eu gosto da profissão, o inspetor é muito bom, trabalhar com as crianças, tem uns penteirinhos que enchem o saco, mas também eu gosto, é bom brincar com eles também. Que bom. Você gosta do seu trabalho? Por quê? Sim, que é uma profissão boa, que interage com as pessoas, né, interagir, né, com as crianças, com os adultos também, e um pouco psicólogo também, para os alunos que estão sentindo em falar comigo, que estão com raiva vão falar comigo, que estão tirando nota boa, mal, bom, vão falar comigo, se falar mal os amigos também, sempre estão juntos para falar comigo, quando está acontecendo com os amigos, as brigas também entre eles, é bom, gostoso. O que você acha dessa escola, Roberto? Eu acho um estilo muito boa acolhedora para todo mundo. Que bom. Você mudaria de profissão? Se sim, por quê? Não, por enquanto não. Ok. Você já trabalhou em outras escolas? Sim, já trabalhei mais tempo. Em outras escolas eu trabalhei, uma eu trabalhei acho que foi 9 anos e outra 6 anos. Entendi. Foi isso. Obrigada pela sua participação e pelo seu tempo. Obrigado, Tchau. Manu, obrigado. Olá, Adriane. Olá. A todos. Hoje iremos entrevistar a Adriane, diretora do Colégio Santa Amália. Seja bem-vinda, Adriane. Obrigada, meninos, pela oportunidade, pela honra de estar sendo entrevistada por vocês. Vamos lá. Eu, Vinícius. E eu, Cauê. Iremos te entrevistar com perguntas de um grupo de colegas da nossa turma. Há quanto tempo você trabalha no colégio? Eu trabalho no colégio há 28 anos. Quanto tempo levou para se tornar diretora? Penso eu que 32 anos, que é o tempo que eu tenho de magistério, né? Então, antes de trabalhar no Santa Amália, eu trabalhei em outras escolas e foi a trajetória, a carreira toda que me trouxe a estar diretora, porém sempre professora. Então, eu considero que só foi possível estar nessa função, ter esse desafio, porque teve uma construção de uma vida toda, né? Não só dos anos que eu estive aqui. Você ensinava qual matéria? Eu me formei em pedagogia, então eu fiz magistério, que não existe mais, mas era um curso profissionalizante que dava o direito de darmos aula para educação infantil e Fundi 1. Então, uma professora, uma pedagoga, pode lecionar as disciplinas da matriz curricular, português, matemática, ciências, história e geografia, né, da educação infantil e Fundi 1. E eu dei aula de todas essas matérias em todos os anos da educação infantil e Fundi 1. Por que você decidiu dar aula no Colégio Santa Amália? Pergunta difícil. Não é fácil, essa é fácil. Primeiro eu estudei aqui. Então, como eu falei, eu fiz magistério aqui. Então, eu já conhecia a escola e sabia que a escola tinha lindos propósitos. E que esses propósitos combinavam com os meus. Então, eu tive a sorte, a honra de, depois de me formar, ser convidada a trabalhar aqui. E claro, não tinha como negar. Então, eu aceitei e vim trabalhar aqui 2 anos depois que eu me formei no magistério. Então, eu estava fazendo faculdade e comecei aqui como assistente de ensino lá na educação infantil. E estou até hoje. E por quanto tempo você trabalha? Quanto tempo? Por dia. Ixi. Bom,
8 horas por dia, 10 horas por dia, depende do dia. Tem dia que a gente tem evento na escola 7 horas da manhã, então eu já estou aqui às 7 horas da manhã. Tem evento que começa às 7 horas da noite e eu estou aqui até às 7 horas da noite, então depende do dia. Obrigada, Adriane. Obrigada a todos os que estão assistindo. E a gente gostaria de agradecer a seu tempo. Eu que agradeço, como eu falei, para mim é uma honra poder contar um pouquinho da minha história e poder ter a oportunidade de ver vocês num projeto tão rico como esse e preparando perguntas, pensando em temáticas, me orgulha e é isso, né? E são atuações como essa, enxergar alunos como vocês, que me fortalecem e que me fazem continuar acreditando na educação e gostando e tendo a honra de ser a diretora de vocês. Obrigada pela oportunidade. Olá, eu, Saulo, aluno do Colégio Santa Amália, estou com meus amigos Gustavo e Bruno para entrevistar a inspetora Jéssica. Jéssica, gostaríamos de começar perguntando qual foi o melhor dia quando você esteve na escola? Bom dia. Eu acho que o melhor dia que eu estive na escola, eu gosto muito sempre dos dias de festa, dia de Halloween. Eu não tenho um dia específico que é o melhor, mas essas datas para mim são as melhores. Halloween, quando tem festa de encerramento para as férias, de fim de ano, eu acho um clima divertido, né? Por exemplo, no fim de ano tem o futebol dos funcionários com os alunos. Eu acho que essas datas do interclasse também traz uma vibe diferente para o colégio, se torna tudo bem mais descontraído, mais divertido. Bom dia, Jéssica. Qual é o inspetor mais engraçado para você? Bom dia. Eu acho que é o Fábio Leal. Qual foi o ato mais estranho que você já presenciou na escola? Com certeza são as bagunças, né? Sempre tem alguma coisa que surpreende, acredito que tanto os professores, tanto nós inspetores, né? A gente nunca espera, assim, algumas atitudes que os alunos têm, que eu não vou citar, né, para não dar exemplos. Jéssica, como você foi contratada? Na verdade, quem procurou o colégio foi eu. Então, eu trabalhava em outra área, né? Eu sempre trabalhei com atendimento ao cliente, porém eu quis mudar um pouquinho. Foi quando eu vi a vaga, né, de inspetoria. Na verdade, eu iniciei lá na Maple Bear, que é no Tatuapé. Por ser longe da minha residência, pedi para vir para a saúde. Mas sempre foi eu que procurei, né, o colégio, e aí iniciei o processo seletivo e consegui a contratação. Se você não trabalhasse na escola, onde você trabalharia? Não sei. Assim, o que eu gostaria, eu sempre gostei de artes, então eu gostaria muito de ser professora de artes. Ainda é um plano, claro, que eu quero seguir, mas talvez na minha antiga área mesmo, com atendimento ao cliente, né? Algo do tipo, ou Libras também, né? Que hoje eu dou aula de Libras também, em paralelo com a inspetoria. E qual a melhor parte de você trabalhar aqui? Com certeza são vocês, né? Os alunos, que eu sempre falo que é o que me faz, né, estar nessa profissão. Eu amo estar com vocês sabem que é sempre descontraído quando a gente está junto, as conversas, eu brinco, a gente dá risada. Eu gosto muito, né, da interação. Com certeza hoje o que me faz estar aqui no colégio, principalmente sendo inspetora, são os alunos. Muito obrigada por participar dessa entrevista. Até mais um grande abraço. Obrigada, meninas. Beijo, tchau. Olá, Silvana. Aqui quem fala é o aluno Eduardo Oliveira e hoje, juntamente do meu colega Luigi, entrevistaremos você, que ensina espanhol no Colégio Santa Amália, que fica no bairro da Saúde. Professora, há quantos anos você está no colégio? Olha, fez um ano agora, porque eu entrei o ano passado, então tem um ano. O que fez você virar professora de espanhol, Silvana? O que fez eu virar professora de espanhol? Eu sempre gostei de música em espanhol. E quando eu era pequenininha, meu pai ouvia muitos discos do Julio Iglesias. É um cantor espanhol muito famoso, como se fosse o Roberto Carlos da Espanha, sabe? E aí o que acontece? Eu amava ouvir, aí eu
ouvi de novo e outra vez, e eu fui me apaixonando pela língua, até que eu consegui me formar em espanhol. Legal. Qual era a sua matéria favorita na escola? Gente, eu sempre fui das humanas, isso eu não posso negar. Mas as que eu mais gostava na escola era ciências e língua portuguesa. Sempre amei. Ah, o inglês também. Gostava muito de inglês. Embora, assim, eu tive um ensino muito básico, né? Mas eu amava o inglês, ou seja, eu já tinha uma propensão para estudar línguas, né? Mas as ciências também sempre me chamou a atenção, porque eu sempre gostei de natureza, de animais. Então, assim, eu acho fascinante as ciências. E você gostava de estudar? Amava. Amo até hoje. Sempre estamos estudando, sempre. Se você não fosse professora, qual profissão você acha que você teria? Hoje, ou aquela... Eu sempre tive um fascínio por balé. Então, eu sempre gostei de balé. Eu acho que se eu tivesse seguido outra carreira, tivesse tido outra oportunidade, eu seria uma bailarina. Legal. Legal. Com que idade você decidiu ser professora de espanhol? Ah, então. Eu comecei, né? Eu fiz o magistério, né? Já estava me preparando para ser professora, e o espanhol apareceu numa época assim em que quando eu nem imaginava que eu ia, né, chegar com a língua espanhola. Mas foi uma oportunidade que eu vi para adequar ao magistério, né? Porque eu já era formada como professora, né? Só não tinha especialização em outra área, né? Então, o que eu fiz? Eu acabei juntando o útil ao agradável, porque eu gostava muito de dar aula, né? E aí, o espanhol para mim foi um complemento, o espanhol, língua portuguesa, foi um complemento na minha profissão. Tá, então obrigado. Eu que agradeço, meus Hasta queridos. luego, hasta Eu que luego. agradeço. Hasta luego. Perfeito. Oi, eu sou o Vinícius e estou com meus amigos, amiga Paola. Hoje a gente vai entrevistar a professora Nádia, que trabalha no Colégio Santa Amália, lecionando as turmas do Fundamental 1. Oi, Nádia. Oi, bom dia para vocês. É um prazer estar aqui, ter sido escolhida, né, para poder conversar com vocês. Então, quanto tempo você trabalha no colégio, Nádia? Eu estou aqui há 14 anos. Entrei aqui dia 18 de março de 2011. Nádia, qual que foi a experiência mais marcante que você já viveu aqui no colégio? E tem um monte, né? Mas assim, a cada ano que passa, a gente tem uma coisa que fica marcante pra gente. Então, trabalhar com alguns alunos que você repete, por exemplo, o Vinícius foi um aluno marcante para mim, porque eu dei aula para ele no 3º ano e depois eu voltei com ele no 5º ano. Então, no 3º ano, ele tinha um monte de coisas ali comigo, ele era novinho, aí às vezes tinha um detalhe aqui, um detalhe ali, e aí eu fui conhecendo a família, fui conhecendo ele, conversando. Quando chegou no 5º ano, que a gente conseguiu dar prosseguimento para essa conversa, que aí ele fez alguns procedimentos que foram indicados, o menino desabrochou. Olha como que ele tá lindo. Olha como ele tá esperto, né? Então, isso foi uma experiência marcante. Como essa, a gente teve várias, né? Eu acho que a cada evento que a gente passa aqui na escola também é uma coisa marcante. Porque, por exemplo, hoje, né? Eu demorei um pouquinho, não tive tempo muito de vir bem linda para falar com vocês, mas a gente tá pré-evento, né? Então, nós estamos em uma semana que antecede um evento que é a Mostra de Arte e Cultura lá aqui do Fundamental 1. Então, isso também é marcante. Então, eu estou ali na sala com um monte de colete de reciclável e cada aluno fazendo do seu jeito, você conseguir ver o processo de desenvolvimento de cada um, também é uma experiência marcante. Entendi.
Nádia, o que você mais gosta daqui da escola? Aqui eu gosto daqui das pessoas. Eu acho que conviver com as pessoas é algo maravilhoso. Você entender cada um, aprender a respeitar o limite de cada um. Eu acho que isso é o que é mais gostoso. E Nádia, qual que foi a matéria em que você tem mais experiência, que você jamais deu mais aula? Quando eu entrei aqui, a minha maior experiência era com língua portuguesa. Então, eu amava a língua portuguesa, tinha um apego com língua portuguesa, sabe? A professora Bárbara, aquela lá. Então, eu tinha um apego muito grande pela matéria dela. Então, eu gosto de língua portuguesa, eu gostava de fazer um monte de sequência. E aí, pelas transformações da escola, aqui eu fui para matemática. E aí, hoje, assim, eu tô me realizando na matemática. Então, antes era língua portuguesa, agora é mais matemática. E a gente tem as outras. Então, por exemplo, ciências, vamos colocar, então, primeiro língua portuguesa, depois matemática. Aí, ciências por conta das experiências, por conta do laboratório, né, das oficinas maker que a gente consegue ali desenvolver. Eu acho que essas três, assim, são mais marcantes para mim. Uhum. Nádia, qual foi a sua saída pedagógica favorita? Difícil, né? Eu tive algumas aqui, mas eu vou contar com detalhes dessa última que a gente teve segunda-feira, que foi, assim, muito legal, que era dos indígenas. Então foi uma imersão indígena lá, as pessoas conhecem como Sitiolândia, né? Que fica na Serra da Cantareira. Então foi uma saída gratificante tanto para nós, professores, equipe pedagógica, quanto para os alunos. Você poder vivenciar aquela experiência ali junto com os indígenas, então desmistificar algumas coisas que a gente até diz sobre os indígenas e que na verdade são estereótipos que a gente carrega de educação, de formação. Então isso foi muito importante, isso foi muito significante, né? Uma outra mais antiga foi as saídas pedagógicas que nós fizemos durante algum tempo para o Centro Histórico de São Paulo. Então, conhecer. Uma coisa é você falar sobre com base nos livros, outra coisa é você ir em loco. Então, você vai no lugar e conversa com os alunos e mostra para os alunos. E você também tem um monitor que toda hora está ali naquele lugar e que fala e que faz. Então, isso também é muito marcante, tá? Uhum. Nádia, pra gente finalizar aqui, eu gostaria de perguntar, por que você decidiu virar professora? Porque eu acho que a princípio foi por conta da minha mãe. A minha mãe era professora, a minha tia era professora, então a maioria das mulheres, por parte da minha mãe, eram professoras, né? E a gente ainda, num tempo muito antigo, ainda existiam algumas falas, né? Que é melhor você ser professora porque você trabalha meio período. A gente trabalha o dia inteiro hoje em dia, até a noite, mas naquela época era, vai ser professora porque você trabalha meio período e no outro período você tem para arrumar a casa, cuidar do filho, coisas assim que são, né, de uma época mais antiga. Hoje em dia cuido da casa, cuido do filho, mas não trabalho meio período, né, mas a princípio foi isso. Segundo, porque eu gosto de estar com as crianças. E eu me especializei no Fundamental 1. Já trabalhei com infantil, mas não me identifiquei muito. Já trabalhei com adolescentes, mas me assustei um pouco, porque eu fui, né, numa outra época, onde as salas eram de 40 alunos, e aí eu não gostei. E aí eu voltei para o Fundamental. Já trabalhei também com faculdade, aí com esse público também gostei. Mas por conta da vida e tudo, eu retornei e fiquei só no Fundamental 1, e hoje em dia eu estou trabalhando com adultos na EJA, né, como coordenadora. Então eu escolhi porque eu gostava muito de estar com as crianças. Maravilhoso. Nádia, a gente queria realmente agradecer pela sua disposição e o tempo que você permitiu de estar passando com a gente, tá? Foi uma experiência, assim, maravilhosa e realmente obrigada de verdade, Nádia. Muito obrigada. Obrigada a vocês, tá? Para mim também foi uma experiência marcante, viu?
Obrigada. De nada. Olá a todos que estão assistindo a esse vídeo. Hoje entrevistaremos a Lidiane, tia da cantina do Colégio Santa Amália. Primeira pergunta: qual inspiração você teve para chegar nessa área de trabalho? Qual a inspiração? Eu sempre trabalhei na área de alimentação, sempre gostei da área de alimentação. Então, deixa eu ver, minha inspiração. O que eu posso falar? A minha inspiração é que eu sempre gostei de trabalhar com alimento e tratar bem as pessoas, sabe? Então eu me inspirei nisso. E aí, vim para o Colégio Santa Amália para cuidar de crianças e a alimentação de vocês, se tornou mais fácil para mim. Entendi, então. Segunda pergunta: em que ano você entrou na escola e como foi sua experiência ao chegar aqui? Eu entrei aqui na escola em 2021. Minha experiência foi muito boa. Eu me senti acolhida por todos, pelos alunos, funcionários e pelos meus colegas de cozinha também. Então foi uma experiência boa. O que você mais gostou em seu trabalho? O que eu mais gostei? Sim. Deixa eu ver. Acho que eu gosto do acolhimento que eu tenho aqui. Do acolhimento das crianças, dos funcionários, de todos, sabe? É tudo uma junção. Então eu gosto desse acolhimento, que eu sou aqui bem recebida. Eu me sinto bem recebida por todos. Quarta pergunta: você fez muitas amizades no trabalho? Fiz. Eu tenho boa convivência com meus colegas de cozinha, professores, os funcionários da escola, os alunos em geral, os pais de alunos. Então foi bom. Obrigada, Lidiane, por estar conosco nesse vídeo. Imagina. Oi, pessoal. Nós somos as meninas CC, estamos com o professor de artes musicais. As entrevistadoras hoje são Estela, eu, Valentina e Gabi. E agora eu vou dar a palavra para elas. Henrique, com quantos anos você começou a tocar seu primeiro instrumento? Primeiro instrumento foi o contrabaixo. E eu comecei a tocar ele não tão jovem. Eu já tinha 23 anos, se não me engano. E Henrique, você foi influenciado por alguém da sua família, um artista, uma banda, começar na música? Eu, de certa forma, sim. Minha base musical tem muito do rap e do soul. A gente não falou um pouco de soul, mas é um estilo musical norte-americano, muito bom, inclusive. Meus pais ouviam bastante quando eu era pivete, quando eu era criança, na idade de vocês, para mais jovem, para mais velho também. Mas ninguém me ensinou a tocar instrumento. Quando eu era uma criança, meu primo fazia aula de violão, particular, em casa. Nós dois fomos criados pela nossa avó. Então eu ouvia na aula, mas o violão não me chamava muita atenção, assim, não queria tocar ele. E acho que o gosto musical só foi crescendo, né? Quando vocês vão passar por isso também, né? A gente vai crescendo, vai conhecendo novas coisas. Então quem gosta muito de rock, que foi uma coisa que eu também bebi muito, que ouvi muito, aí de repente vai pro hardcore, vai pro metal, aí do nada você tá numa música eletrônica. Então vai crescendo, a gente vai conhecendo novas coisas, né? Então quem me inspirou, na verdade, foram talvez meus amigos que já tocavam outras coisas que não eram violão, que me chamavam muito mais atenção, né? E aí eu caí no contrabaixo, comprei meu contrabaixo, comecei a tocar com os meus amigos. Então foi isso, assim, foi na verdade a vida que me mostrou algumas inspirações. Eu não tive uma figura que tenha nome e sobrenome, nem banda que me jogou na música, assim. Foi o ato de ouvir e gostar de ouvir música que me fez me aproximar de instrumentos, me aproximar de um monte de ritmos, né, e acabar tocando tanto numa banda que era um pouco mais de rock and roll, quanto também tocar no Carnaval de São Paulo, né? Eu estudo percussão, eu já toquei no Carnaval, já saí no Carnaval, com um monte de instrumento de percussão. Hoje eu só estou dando aula de fato. Henrique, se você não fosse professor, o que você seria? Eu acho que essa resposta vai chocá-las. Se eu não fosse professor... Mas eu posso, antes de responder com outra pergunta? Por exemplo, se eu não fosse professor de artes, mas a arte ainda fosse parte da minha vida, ou se a arte também... Se essa pergunta, ela vai no sentido de que se a arte não fizesse parte da minha vida, o que eu escolheria fazer? O que vocês acham? Se a arte não fizesse parte da sua vida. Então tá. Então se eu não fosse professor e a arte não fizesse parte da minha vida enquanto produção, provavelmente eu
porque eu estou pensando muito nisso agora, né? Se eu vou ou não fazer uma nova graduação. E as áreas que me interessam são áreas muito diferentes. A primeira de todas elas é psicologia. A próxima, por incrível que pareça, indo contra a história todo o meu boletim escolar, é economia. Então essas duas áreas me interessam bastante. E como que é passar essa experiência para tantos alunos, inspirar eles nesse mundo da música? Eu não sei se eu inspiro, eu gosto de acreditar que em algum momento, talvez, né? Inspira? Obrigado, obrigado. Né? Eu acho gostoso estar com alunos, acho principalmente com o sexto ano e com séries que têm a faixa etária menor, né? E não estou falando que eu não gosto dos outros. Acho que os maiores, os menores, têm coisas muito boas e são distintas. Por exemplo, com o terceiro do médio, a gente consegue aprofundar muita coisa. A gente consegue conversar criticamente com muita coisa. Já o sexto ano, vocês vão entender. A coisa a que a gente está produzindo leva muito tempo. Tem um tempão. Assim. Então dá para ver vocês tendo suas dúvidas, tendo seus problemas, e aí resolvendo seus problemas, tirando suas dúvidas, às vezes comigo, às vezes sozinhos também. Né? Quem de vocês aí não teve um problema com a flauta, mas resolveu o problema sozinha, depois de assistir algumas aulas, aí resolveu o problema sozinho. Né? Então, acho que gostoso não é entender e imaginar que eu inspiro, mas é gostoso imaginar que eu posso ajudar. Né? Que eu posso ser uma ferramenta para que você supere uma dificuldade que você encontrou. E aí, nas minhas aulas, que podem não ser direcionadas, mas na minha fala, que é para os 30 da turma, você tenha um insight, você encontra uma resposta. Isso é muito legal. E aí, a parte mais legal do meu trabalho eu estava lá, eu fui uma ferramenta, mas não dependeu de mim. Né? Eu dei uma coisa que você precisava e aí você conseguiu fazer. Isso é muito legal. Então, eu acho que ser professor é uma coisa muito boa. Contradizendo a pergunta anterior, eu já não me vejo não sendo um profissional da educação. Eu posso me ver fora da escola de aula, da sala de aula, posso me ver fora da escola. Mas eu não me vejo mais, mesmo querendo fazer psicologia, querendo fazer economia, eu não me vejo mais não dentro de um processo de educação. Então é muito bom, muito gostoso. E agora a gente vai passar por uma apresentadora muito especial, a Gabi. Pode ir? Pode ir, Gabi. Como está sendo trabalhar no Santa Amália? Trabalhar no Santa Amália está sendo muito, muito bom. Nós não nos conhecemos o ano passado, mas esse ano parece que é o meu primeiro ano aqui. E aí eu vou explicar o porquê. O ano passado eu tive filho, né? Já falei com vocês que eu tenho um filho, ele tem 1 ano e 8 meses agora. E aí quando eu cheguei na escola, existe uma formação na escola. Os professores em janeiro, a professora Bárbara pode confirmar, mas em janeiro a gente faz um período de formação, que é tipo assim, mais ou menos como nós, professores, tendo aula com alguém. É isso. E é um momento muito legal. Né? Só que em janeiro do ano passado eu não consegui fazer isso com os meus colegas, meus amigos, meus companheiros professores. Por quê? Eles foram para um lugar, quer dizer, eles estavam aqui e eu fui para um lugar, que é o Educandário, que faz parte da Liga, para ter minha formação lá, sozinho. Então eu não conheci os professores. Né? Quando eu cheguei, então já estava tudo acontecendo, eu já entrei na sala de aula para dar aula, e em março, já 1 de março, meu filho nasceu. Então eu cheguei na escola no final de janeiro, em março eu saí, fiquei 1 mês fora, voltei em abril. Aí voltei em abril, já era época de provas, tudo mais, e logo veio férias, ou seja, foi muito picotado o meu estar aqui durante o primeiro semestre de 2024. Né? Aí de 2025 eu comecei a entrar na pegada da escola, só que os seus professores, assim como a professora Bárbara, já estava alucinado, porque ela já tinha passado por um semestre de aula e foi um semestre meio capenga, não tava. Né? Então esse ano eu estou inteiro desde o começo do ano. Então esse ano parece ser o meu primeiro ano. Né? Então está sendo muito legal, porque há um reconhecimento dos colegas comigo e também meu para os meus colegas. A gente estamos com mais tempo para conversar, para bolar coisas, né? Não à toa estou aqui com vocês. Né? Então a Bárbara me observou, vocês me observaram, me trouxeram. Isso foi um tempo que eu não tive muito no ano passado. Então esse ano me mostra que é uma escola muito legal, onde
equipe muito boa de professores e de alunos muito aguerridos, competentes, né? Não à toa, nós estamos aqui de novo, né, falando isso. Então está sendo muito bom trabalhar aqui, Gabi. Está sendo muito interessante. E agora a gente vai para a última pergunta, Henrique. Se você fosse um ritmo ou um estilo musical, qual você seria? Eu fico na dúvida, embora vocês tenham me sondado sobre o ritmo que eu mais gosto, eu não sei se de fato eu seria ele. E aí, só para registrar, eu gosto muito do samba, né? Mas, como eu falei nas primeiras perguntas, minha base musical ela é o rap. Meu pai escutou muito rap, escuta muito pagode também. Então, assim, no fundo, as minhas raízes musicais elas flertam com raízes da música negra, né? O samba, o rap, o pagode, o soul, o funk. Mas eu acho que se fosse para escolher um ritmo, pensando mesmo na estrutura do ritmo, né? O samba é muito maleável, né? Ele é muito dançante, assim. Embora eu goste de dançar, mas eu acho que o rap, ele tem uma dureza e uma objetividade, assim, né? Ele chega e ele fala, e se você não entendeu, põe de novo pra tocar. E se você entendeu, aí você tem uma escolha a fazer, ele gostou ou não gostou. Eu acho que o rap me representa um pouquinho mais, assim. Não tanto pela dureza, porque acho que sou um pouco amável demais, o rap talvez não seja. Mas eu acho pela mensagem, pelo jeito de que ele se constrói, pela relação infantil que teve comigo também, né? O samba veio quando eu já era mais adulto, né? Porque eu toco instrumentos de samba, mas o rap ele tá lá no fundo mesmo, assim. Então acho que eu diria o rap. Obrigada, professora Vicky, por tirar esse tempo pra gente. E a gente vai finalizar por aqui. Obrigada. Muito obrigado, vocês todas, 4, vocês duas que estão aí no backstage, e professora Bárbara também, Pedro, muito obrigado. Valeu, gente. Oi, meu nome é Theo, sou aluno do 6º ano C do Colégio Santa Amália e hoje estou aqui com meus amigos para entrevistar um colaborador da escola, o inspetor Fábio. Fábio, quanto tempo você trabalha no colégio? Oi, bom dia, tudo bem? Eu trabalho no colégio desde 2016, vai completar 10 anos agora, dia 1º de fevereiro. Qual foi sua melhor experiência durante esses anos? Não teve uma experiência, mas todos esses anos foram bons para mim. Então não teve uma... Desde a partir do dia que eu entrei aqui até hoje eu só tive experiências boas só. Sim. Por que você decidiu trabalhar no colégio? Eu já trabalhei em outros colégios. Eu consegui aqui porque eu consegui, né? E aí eu dei sorte e fiquei por aqui mesmo. Fábio, por qual motivo você decidiu se tornar inspetor? Assim, eu me tornei inspetor foi por acaso. Que eu trabalhava em outras coisas e... Por acaso eu comecei a trabalhar, há 20 anos eu trabalho de inspetor de alunos, né? Então comecei em outras escolas, então estou até hoje aqui. Você já trabalhou em outro cargo? Eu comecei meus 14 anos como office boy. Comecei como office boy. Você já trabalhou em outra escola? Sim, já trabalhei em Escola Viva e trabalhei no Colégio Lourenço Castanho também, há muito tempo, antes de chegar até aqui. Certo, então muito obrigado pela sua colaboração, Fábio. Obrigado pelo convite. Valeu.